Assim, em vez de pensar num eu unitário, o budismo nos convida a enxergar 5 fluxos constantes que interagem. Esses fluxos, quando eles estão alinhados, os 5, eles formam a experiência que nós temos de existir como uma unidade. Eu sei que está parecendo complexo e parece que eu estou falando chinês aqui, tá? Eu vou explicar com calma e vocês vão entender melhor. Me acompanhem aqui. Desses 5 agregados, desses 5 khandas, a primeira categoria é chamada forma. Em Pali, rupa. Rupa é tudo que é físico, pessoal. É a base concreta da nossa experiência. Por exemplo, quando a gente encosta a mão em uma mesa de madeira, existe apenas o contato físico entre o corpo e o objeto, tá? A gente não está falando aqui de gostar dessa sensação ou não, é apenas o contato direto entre o que é material em você e o que é material no mundo. Isso é forma, isso é rupa, rupa. Da mesma forma, quando a gente mastiga um pedaço de pão, isso é rupa. Dentes, língua, músculos da boca interagindo com alguma coisa física. É a pura experiência do contato. Segunda categoria, segundo Kanda, é chamado de sensações. Em Pali, Vedana. Vedana é tudo aquilo que nós sentimos como agradável, desagradável ou neutro. Então é a resposta imediata do corpo e da mente depois do contato físico. Então, por exemplo, você encosta a mão na mesa, ou vamos pensar numa caneca quente, e sente o calor. Essa sensação que a gente classifica como agradável em um dia frio, vamos dizer assim, ou desagradável se estiver quente demais, segurar essa xícara, isso é Vedana. Da mesma forma, quando você recebe um abraço, essa sensação de acolhimento e prazer, isso é Vedana. Quando você bate o dedinho do pé na quina da mesa e surge a dor, essa sensação é Vedana. Enquanto Rupa é apenas o contato físico, Vedana é como esse contato é sentido. Né? Eu encosto na mesa, a sensação de encostar na mesa do contato físico, Rupa. Vedana é como esse contato é sentido. Prazeroso, doloroso, neutro. Né? É a primeira relação que colore a nossa experiência. A terceira categoria é chamada de percepções. Sanya. Sanya é a capacidade de reconhecer, identificar e dar significado ao que a gente encontra. É ela que permite que o mundo não seja apenas um conjunto de formas e sensações sem conexão. Por exemplo, quando você vê uma mesa e sabe que é uma mesa, não apenas um objeto com uma superfície plana e 4 pernas, né? Você classifica aquilo como mesa. Quando você ouve a voz de um amigo ao telefone, você imediatamente reconhece a voz sem precisar pensar muito. Porque a voz é um som aleatório saindo, né? É um som da natureza saindo da boca ali de uma pessoa. Quando você escuta a voz do seu amigo, você identifica, esta é a voz do meu amigo. Né? É quando você caminha por uma rua conhecida e seu cérebro identifica automaticamente os pontos de referência e você sente familiaridade. Isso são percepções. Sanya. Então, Vedana apenas registra se algo é agradável ou desagradável. Sanya vai além. Ela organiza, ela dá nomes, ela categoriza. É graças a ela que o mundo não parece um amontoado caótico de estímulos, como a gente estava falando antes. O corpo humano ele tende a categorizar as coisas. Então, quando a gente reconhece uma cadeira como cadeira, ou a voz
como a voz de um amigo, esse é o Paulo, a gente consegue se orientar e agir de forma prática, sem ficar perdido em meio a um fluxo aleatório de sensações. Né? A quarta categoria, pessoal, são as volições. Quando eu digo categoria, vocês estão entendendo? São um conjunto de elementos que existem. E quando eles estão alinhados, esses elementos todos que a gente está falando, surge a ideia de um eu próprio. Ok? A quarta categoria são as volições que nós temos dentro da gente, chamadas em Pali de Sankara ou Sankara. Sankara é justamente esse conjunto de forças internas, muitas vezes bastante sutis, que fazem você agir. Me acompanhem aqui. É tudo que move a mente e o corpo por dentro. Então, emoções, intenções, vontades, hábitos que direcionam as nossas ações. Por exemplo, imagine que você está sentado no sofá e de repente surge uma vontade de tomar um sorvete ou de fazer xixi. Essa vontade, ela vem acompanhada de uma energia que te faz levantar e ir até a geladeira ou até o banheiro. Essa vontade, esse impulso é Sankara. É o que coloca você no plano da ação. É aquela mola que faz você agir. Não? Imagina que alguém te critica de forma mais ríspida. Vamos imaginar alguém critica você, fala mal de você. E aí dentro de você surge raiva e junto com essa raiva o impulso, o ímpeto de responder no mesmo tom. Esse ímpeto de responder que te empurra a abrir a boca e responder, ou te empurra para sair dali e parar com a ofensa, né, e ir para outro lugar. Isso é Sankara. Percebem? É a mola que faz a gente agir, que faz a gente sair da cama de manhã, ir no banheiro fazer xixi, ter vontade de conversar com alguém, abraçar alguém, comer alguma coisa. É o que nos coloca em movimento, portanto. A vontade, a energia, o empurrão interno. Sem Sankara, nós seríamos uma espécie de rocha que não se move, né? A gente não ia levantar da cama pela manhã, entendem? Parece muito, muito pequeno isso, mas o que tira vocês da cama de manhã é uma vontade, é alguma coisa que puxa e empurra vocês. Nós precisamos de uma energia, uma volição, um empurrão interno. Tá? Isso é Sankara. E a quinta e última categoria é chamada de consciência, Vijnana. Vijnana, ela é simplesmente o fato da gente estar ciente que a gente existe. Olha que teto. É a consciência. É a gente estar ciente de que a gente existe. Isso é Vijnana. É a luz que ilumina tudo o que acontece. Então você vê uma cor, ouve um som, percebe um pensamento, sente uma emoção e você sabe que tudo isso está acontecendo. Você tem uma metacognição de que você existe, vê e ouve. Por exemplo, essa aula. Né? Você está ciente de que você está sentado assistindo uma aula. Quando você ouve uma música, não é apenas um som físico entrando pelos ouvidos. Isso é rupa. Não é apenas o fato de achar a música agradável ou não. Isso é vedana. É a consciência que registra. Eu estou ouvindo uma música agora. No ônibus, sentado, indo para o meu trabalho. Entendem? Porque sem Vijnana, todo o resto, forma, sensação, percepção e as formações mentais, tudo ficaria numa espécie de tela meio apagada. Vijnana, ela não cria o conteúdo da experiência, mas é ela que permite que qualquer experiência exista para você, que você tenha consciência dela. Em outras palavras, é por causa da consciência que nós sabemos que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo. Esse, pessoal, são 5 khandhas. Forma, que é rupa, sensações, vedana, percepções, sanya,
formações mentais ou volições, Sankara, e consciência, Vijnana. Isso significa que prestem atenção, que agora a coisa vai fazer sentido. Agora a maconha foi embora aqui, a viagem foi embora e a coisa vai aterrar e nós, nossa, agora eu vou entender o que esse cara está falando. Olha só, presta atenção. Vejam, isso significa que a totalidade da nossa experiência subjetiva, ou seja, a própria ideia do ego, do eu que nós temos, né? Como quando a gente pensa, eu sou Fernando, ela só pode ser explicada a partir da combinação, do alinhamento desses 5 componentes, desses 5 khandhas. Não há nada que nós vivenciamos internamente, dentro da nossa experiência subjetiva de um ego como eu, Fernando, que esteja fora desses 5 khandhas. É somente quando esses 5 componentes estão alinhados que nós temos a percepção subjetiva de um ego. Pegaram a ideia? Esses 5 khandhas, quando eles funcionam juntos, eles criam a sensação de que existe um eu ou um ego fixo. Imaginem bolhas no mar. E quando essas 5 bolhas estão alinhadas, é a ideia que nós temos subjetivas de que nós existimos como um ego. Mas essas bolhas eventualmente vão desalinhar, nós vamos deixar de existir e esses fenômenos vão se realinhar em outras coisas e vão formar outras coisas. Vamos voltar na seguinte ideia. Quando a gente pensa, quem sou eu? A pergunta do mestre budista lá, né? Quem é você? A gente tende a olhar para dentro em busca de uma essência que nos define. Lembram disso? Lembram? Do microscópio também? Quando a gente tenta olhar para dentro do nosso corpo, ver o que a gente acha de fato? Buda propõe que ao fazer isso, tentar olhar para dentro da gente, tudo que nós vamos encontrar são esses processos em funcionamento. E ele colocou esses processos em 5 agregados de experiência, 5 classificações, conjuntos de experiência, para facilitar nós entendermos a coisa. Se a gente olha para dentro da gente, tudo que a gente vai encontrar são esses 5 khandhas. Claro, isso é uma classificação por si só. Mas nós precisamos usar a linguagem e a classificação para explicar os fenômenos. O que ele está dizendo, que é diferente da classificação ocidental, é que essas coisas não são estanques ou fixas. Vejam, tudo que aparece em nós está dentro desses 5 agregados, pessoal. Desde uma dor de cabeça até um pensamento existencial profundo, até o ser ou não ser, eis a questão do nosso amigo Shakespeare. Desde a lembrança de uma conversa com um amigo que viajou para outro país, né? De um pai que faleceu e eu sinto saudades. Desde a vontade de comer um arroz e feijão com farofa, não sei lá. Desde a gente sentir o toque de um abraço, ao sono que a gente tem ao deitar, a vontade de sair de cama da manhã, tudo isso pode ser rastreado a um ou mais desses 5 conjuntos de elementos que a gente está vendo. Só que reparem o seguinte, dado esses 5 conjuntos, que quando alinhados, por assim dizer, quando juntos trazem a sensação de existência de um ego, de uma essência, forma, rupa, sensações, vedana, percepções, sanya, formações mentais, sankara, e consciência, vijnana. Nenhum desses 5 khandhas isoladamente é o eu. Nenhum deles sozinho constitui a ideia de ego. Apenas o conjunto deles nos dá essa percepção. Vou repetir, nenhum desses khandhas isoladamente forma
ou classifica-se, ou a gente pode dizer esse sou eu. Lembra da memória? Eu sou minhas memórias. Não é. Nenhum deles sozinho constitui ideia de ego. Me acompanhem aqui. Vamos pegar o primeiro conjunto que a gente viu, formas, que é rupa. Vamos ver se a gente acha uma essência do ego aqui, de forma isolada. Você pode pensar, eu sou meu corpo me define. Ora, mas o seu corpo muda o tempo inteiro. Ele adoece, ele envelhece. E você não tem controle sobre o seu corpo. Não? Se você acha que você tem controle sobre o seu corpo, tente prender a respiração. Vamos ver quanto tempo você consegue. Tente ficar sem engolir saliva, tente ficar sem piscar os olhos, tente ficar sem fazer xixi, tente ficar sem dormir. Se nossa identidade fosse nosso ego, nosso corpo, ao envelhecer no dia seguinte, ou no ano seguinte, ou no segundo seguinte, por exemplo, eu fiquei careca, apareceu uma ruguinha aqui no meu olho, minúscula que seja, um fiozinho de cabelo branco surgiu. Ou quando a gente é criança e cresce alguns centímetros, tá? A gente ia se olhar no espelho, ao sinal dessas pequenas mudanças, e dizer, quem que é essa pessoa? Porque se o que me define a nossa identidade no ego fosse o corpo, ao sinal de qualquer mudança, por menor que ela fosse, a gente ia ficar perdido. Dizer que pessoa é essa? A identidade ia embora, entende? Então, vejam, não é forma, não é roupa que nos define isoladamente. Vamos pegar o segundo elemento, sensações. Vedana. Bom, se eu não sou meu corpo, talvez eu pense, eu sou o que eu sinto. Mas da mesma forma, gente, sentimentos e emoções são também instáveis. São ondas no mar que surgem e que passam. Em um mesmo dia você pode sentir alegria, frustração, medo, tristeza, raiva, tudo isso é fluido. Ora, se você fosse as suas emoções, você ia se sentir completamente perdido a cada alteração de valência emocional também. Faz sentido? Não é assim que funciona. Porque nós seguimos tendo a sensação subjetiva de identidade, de que eu sou Fernando, mesmo triste, mesmo com raiva, mesmo feliz. E assim sucessivamente. Se nós formos olhar para cada um dos demais khandas, gente, nem as volições, Sankara, nem mesmo a consciência, Vijnana, vão definir a gente de forma isolada. Tá fazendo sentido? É só quando tem a combinação. Espaço temporal, como se fosse uma fotografia, e a gente existe. Assim que esses elementos não estão mais alinhados, a gente deixa de existir. E outra coisa vai se formar. Nesse fluxo de dança de energia. Quer ver? Ah, eu sou os meus pensamentos, então, né? Penso, logo existo. Os pensamentos vão e vêm. Muitas vezes, para não dizer sempre, os pensamentos vêm sem a nossa escolha, sem o nosso controle. Se você já teve pensamentos dos quais você se envergonhou, ou dos quais você discordou, que você não gostou de ter, fica claro que você não é idêntico aos seus pensamentos. Eles estão em você, fazem parte de você, mas não são você, não definem você. E vamos lá, o mesmo vale para desejos e vontades. Quantas vezes você quis algo e depois mudou de ideia? Quantas vezes você teve impulsos que não expressou? E eles também são estáveis e frequentemente contraditórios. Isso não te define por essência. E quanto à consciência, aquela sensação de estar ciente de que eu existo? Será que não seria esse? É esse verdadeiro eu? O problema aqui é que, segundo Buda, essa consciência não existe por si só.
ela sempre acontece em relação a algum outro objeto. Lembre de Lacan, eu só existo porque existe um outro. Sem os outros khandas, sem as outras energias que fluem por aí, internas ou externas, ela não existiria sozinha. Seria uma tela em branco, vocês entendem? Você está consciente de uma imagem, de um som, de uma ideia. Sempre em relação a algo. Nunca existe uma consciência pura, completamente separada da experiência. E ela também muda. Quando você dorme e você está sonhando, ela desaparece. Quando você acorda, ela volta. Ela flutua conforme as condições. Tá? Então, alguém, a essa altura da aula, poderia pensar: ok, então talvez eu seja a combinação desses elementos. Sim e não. Sim, como a gente está falando, você é a combinação desses 5 khandas juntos, alinhados, mas não como essência fixa de ego. Esse é o não. Sim, você está sendo isso neste momento, mas isso não lhe define como uma unidade independente e imutável. Não existe um ego fixo. Buda diz, portanto, que nem o mesmo conjunto desses 5 processos pode ser considerado um ego verdadeiro. Por quê? Porque reparem, esses conjuntos estão sempre mudando. E você não tem controle absoluto sobre nenhum deles. Seu corpo muda mesmo sem sua permissão. Seus sentimentos mudam mesmo sem que você queira. Seus pensamentos aparecem, mudam para lá e para cá, mudam de direção, se contradizem. Suas vontades oscilam. Sua consciência se apaga quando você dorme ou desmaia, né? Ou altera em estados de atenção e foco. Ou seja, o que você experimenta como você mesmo é um fluxo constante de processos temporários que se formam e se desfazem. Não há nada ali que permanece idêntico o tempo inteiro. E se tudo o que compõe está em sempre constante transformação, tudo está sendo, nada é. A pergunta até aqui da aula é, anotem, o que exatamente estaria permanecendo como um eu fixo? E Buda nos responde, nada. A ilusão do eu vem da identificação com esses agregados, os khandas. Quando eles estão alinhados, né? Mas em algum momento eles vão deixar de estar. Tentem ter imagem de bolhas embaixo do oceano, assim, vocês estão embaixo do oceano, vocês veem matéria que seria água e bolhas que dançam. Quando essas 5 bolhas estão alinhadas, voa lá, ali está você. Daqui a pouco elas não vão mais estar. Hã? Porque segundo o Buda, o erro não está em nós termos ou percebemos que temos um corpo e emoções e pensamentos. Isso é natural, isso é óbvio. O erro começa quando a gente passa a dizer, quando a gente começa a dizer, isso sou eu, isso me define, isso é meu, isso é meu. Quando nós começamos a nos apegar, e essa palavrinha é uma palavrinha-chave, quando nós começamos a nos apegar à ideia de um ego, de um indivíduo único, quando então nós criamos uma identidade fixa sobre algo que é, na verdade, instável, completamente não fixo. Porque quando a gente cria uma identidade fixa e dizemos isso é meu, nós passamos automaticamente a querer defender isso que é meu, defender esse território. E mais tarde honrar esse território. E mais tarde querer expandir esse território. Então é assim a história, inclusive, econômica das coisas. Quando o primeiro ser humano olhou para um pedaço de terra coletiva e disse isso é meu, as coisas começaram a tomar um determinado rumo na história. Né? Olhem só. Por exemplo, se você acredita que você é, vamos pensar assim, a sua aparência,
Eu sou minha beleza. O envelhecimento vai ser vivido como uma ameaça direta à sua existência. Direta. Se você acredita que o que define você e o ego que você tem é pela sua intelectualidade e inteligência, quando você começar a perder a memória e ficar velho, uma crise de ansiedade, um luto, uma tristeza profunda, qualquer coisa que abale sua cognição, o início de esquecimento ou demência na idade avançada, isso vai ser sentido como um colapso do seu valor, vai ferir o seu ego. Se você acredita que você é suas conquistas, que você é um trabalho, que eu sou um grande advogado, que eu sou sei lá o quê, um fracasso ou perda do seu trabalho ou posse vai ser uma diminuição imensa do seu valor, vai ser um golpe. E assim por diante. Vocês estão começando a entender o cenário? No momento que está todas essas bolhas no oceano dançando, a energia dançando, tudo em correlação, jogo de espelhos, e a gente começa a tentar demarcar e botar bandeirinhas fixas, dizer isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso me define, esse sou eu. Tentar fazer um castelo, né, construído com uma base não sólida, de areia, a coisa não se sustenta. O apego à ideia do eu, construída sobre os 5 agregados, é o que gera sofrimento. Isso é tão importante no budismo, gente. De novo, porque o nosso sofrimento nasce do apego a essa ideia fixa de eu, isso me pertence. Quando alguém nos critica, a gente não sofre apenas pela crítica, a gente sofre porque a nossa identidade foi atacada. Quando a gente perde algo, seja um objeto, uma relação amorosa, o que for, sofremos porque a gente acredita que eu perdi o meu objeto, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, a minha casa. Ora, eles não são seus, nada disso é seu. Tudo isso é matéria em movimento dançando. Você tem a humildade de entender que é só uma combinação de 5 agregados de fenômenos que está existindo neste momento e amanhã não vai mais existir, vai se formar outra coisa. Nada disso é seu, é da natureza. Você também é a natureza. Aproveite o empréstimo, amigo. Aproveite o empréstimo. Do pó viemos e ao pó retornaremos. Tá bem? Então, quando a gente acredita no eu fixo, a gente começa a fundar um medo constante. Medo de ser rejeitado, de não ser bom o bastante, de perder o valor, de envelhecer, de morrer. Hã? Só que ao contrário, se a gente começa a perceber que o eu não é uma entidade sólida, a gente começa a relaxar essa defesa, quase que incessante. Começa a surgir espaço aí para mais flexibilidade, mais curiosidade, mais compaixão. Tá? Essa compreensão não significa negar as nossas experiências ou virar um robô sem identidade, né? Significa perceber que a nossa identidade, ela é viva, ela é dinâmica, ela é construída momento a momento. Nós não estamos presos a um script fixo de categorização. Embora a nossa mente trabalhe assim. No dia a dia essa visão se reflete de maneira muito prática. Por exemplo, quando a gente sente raiva, em vez de dizer eu sou uma pessoa raivosa, a gente pode notar a raiva presente agora, fluindo através de mim. Essa pequena mudança nos lembra que a raiva não define quem nós somos, mas é apenas um estágio passageiro. Assim também com a tristeza, assim também com o medo. Quando alguém nos elogia, a gente pode só agradecer sem precisar inflar o nosso ego. Sem precisar pensar, nossa, eu sou importante, eu tenho valor. Quando alguém nos critica, da mesma forma a gente pode não trazer para o pessoal,
Ah, me criticaram agora, eu falhei. Eu fui criticado, eu decepcionei. Vocês entendem? Eu. Aos poucos no budismo, a gente vai aprendendo a não levar tudo pro lado pessoal. Na verdade, não levar nada pro lado pessoal. Nós vamos aprendendo a não levar a vida tão a sério assim. Nós vamos aos poucos praticando demonstrar essa ideia de ego e de sua suposta relevância para o mundo. Nós vamos praticando e vendo que isso vai perdendo o seu sentido. Vamos desmontando isso. Nós vamos praticando essas ideias e desmontando elas. Tá? Não existimos isolados, como uma ilha. Cada traço nosso, desde a aparência física até nossos hábitos e nossas emoções, é resultado de intocáveis causas e condições e contingências dessa dança de elementos, do passado e do presente, do passado que nos constituiu na nossa infância e do presente do que dança e está ali. Genética, cultura, família, ambiente, acontecimentos vividos com pai e mãe lá quando eu era criança. Somos tudo isso. Um encontro contínuo de fenômenos. Esse jogo de espelhos que reflete. Por isso, no budismo se diz que o apego ao eu é uma das maiores fontes de sofrimento. Porque nós queremos congelar algo que, por natureza, é impermanente. E essa luta constante contra a realidade cria tensão, cria insegurança, cria dor. É importante que se fale. Vou frisar várias vezes isso para não ser mal interpretado. Tá? Ao mesmo tempo, compreender o não ego, a não existência de um eu como identidade fixa, que nós estamos vendo, não é algo que nos torna indiferentes ou apáticos com a vida. Pelo contrário, vocês entendem? Quando a gente percebe que nós não somos uma entidade fixa separada, nós vemos com mais clareza que os outros fazem parte da gente e a gente faz parte dos outros, que os outros também não são. Assim, o sofrimento do outro não é dele separado de mim, é uma dor comum, compartilhada. Surge então uma espécie de compaixão mais natural. Tá? Eu sei, essa visão é difícil de ter. Grandes mestres budistas treinam anos para chegar nesse insight e introjetar no seu coração esses ensinamentos. Tá? Mas